você precisa entender o que é que você vai colocar na sua marmita ou o que é que você vai escolher no restaurante por quilo. Isso é reeducação alimentar, porque aí você mantém o hábito, mantém um jeito correto de se alimentar, porque alimentação não é só para você matar a fome, mas para você nutrir o corpo, para você deixar o seu corpo equilibrado, funcionando bem e te deixar bem em todos os sentidos. A alimentação é para promover saúde e não doença, não é verdade? E eu tô aqui com uma nutricionista ótima, experiente. Obrigada por você ter vindo. Muito bom a gente falar sobre esse assunto aqui. E a Camila Bordu que trouxe várias coisinhas para ensinar a gente a montar uma marmita. Exatamente. Certo? Bom, marmita tá na moda, né? Tá na moda. E é legal porque você prepara o seu alimento, você sabe exatamente os ingredientes que você colocou para preparar o alimento, né? Então evita o uso de aditivos, de excesso de sódio, esses temperos prontos. Então, basicamente, temperos naturais, alho, cebola. Legal, e aí as fazer aquela ervas. comidinha boa que vai te fazer bem. Então vamos ver, o que se sugere? Como é que a gente monta uma marmita? Eu trouxe algumas opções, né, para a gente poder montar uma refeição equilibrada. Então, sempre iniciar por folhas, né? Então, uma saladinha crua com 1 ou 2 tipos de folhas, um legume ou 2 crus, tomate, beterraba, cenoura ralada, um grão integral, sempre de preferência integral, porque tem um maior teor de fibras. Então, arroz integral ou macarrão integral. Como opção também, se a pessoa quiser levar um sanduíche agora no calor, né, comer às vezes comida quente, então a gente também pode trabalhar com pão integral. Tá. Uma proteína, então, de preferências magras também, né, carnes brancas, filé de frango ou até mesmo um atum. Produtos enlatados, eu até falo que é liberado, mas com moderação, né? Então, de preferência também o atum em óleo, mesmo para quem quer emagrecer. Em óleo, por quê? Porque a conservação é em óleo natural. O conservante, quando é light, é um conservante. Olha, e que não... dica legal. Isso, então a gente fica achando que tá fazendo super bem para a saúde de comer aquele outro. É que assim, a nutrição funcional, que é a linha que eu sigo, a gente não conta muito caloria. A gente trabalha mais com qualidade do que quantidade. Com certeza, um atum em óleo, ele é muito mais calórico. Porém, ele traz mais benefícios, porque a conserva é um óleo e não a água, o que tem sódio, né? Então, a gente prefere em óleo. Escorre bem. E aí pode preparar um patê para recheio do sanduíche. Ou como opção, um queijo cottage, que é bem magro, né? E dá para colocar como recheio do sanduíche. Tá. As leguminosas também, ou grão de bico, ervilha, lentilha, o feijão. Ervilha e milho que são enlatados. Esses também tem que ser com atenção porque tem conservante, né? Então é uma opção para um sanduíche, esporadicamente, não para levar todos os dias. Tem gente que gosta de pôr todo dia na salada, Isso, né? milho, ervilha. Não. Nada todos os dias. É sempre interessante variar o cardápio. A variedade é muito importante. Tá. Outra coisa importante também é o utensílio que a gente armazena a marmita. Plásticos nunca é indicado. Por quê? Porque contém substâncias que passam para o alimento. A gente sempre coloca a comida quente dentro do Tupperware, né? Às vezes não tem tempo de esfriar para colocar e acaba passando a toxina do plástico para o próprio alimento. O mais indicado são os potes de vidro. Os de vidro, né? Até mesmo para higienização é melhor, né? Não fica resíduo, não fica com odor e é muito mais higiênico, além de não passar toxina para o alimento. Que é o bisfenol, que a gente até fez uma pauta aqui, quando você coloca no micro-ondas, libera. E tem se você não tem jeito, tem que levar o de plástico mesmo, os que não têm o risco, eles têm o triângulo. Esse aqui, no caso, atrás. Ele tá aqui, olha, ele é seguro, mas aí tem um triângulo atrás, você verifica, tá? Os que não tem, você evita mesmo, porque é cancerígeno. E substitui pelo vidro. Tá. Até mesmo para levar os lanchinhos intermediários, aqui eu separei um bem joia. nutritivo. Uns potinhos de sopinha de bebê, sopinha, né? de bebê. Tem alguns iogurtes também que agora trabalham com embalagem de vidro. Então eu sempre guardo e levo o meu lanchinho da tarde, coloco sempre sementes, frutas desidratadas, semente de abóbora, de girassol, semente de chia e frutinhas desidratadas. Então é prático, fácil
E é um lanchinho ótimo, né? Isso, porque uma ótima importante comer opção. cada 3 horas. De 3 em 3 horas. Porque aí você ativa o seu metabolismo, o organismo entende que vem mais alimentos, que vem energia, não precisa armazenar como fonte Então, de só gordura. recapitulando, sempre uma saladinha de pelo menos 2 folhas e alguns vegetais ou legumes crus, né? Beterrabinha, isso. cenourinha e tal. Aí a gente vai precisar de uma leguminosa, de Isso. preferência integral. Uma leguminosa ou feijão, ou grão de bico, ou a lentilha, um carboidrato, né? Um carboidrato integral, que seria o arroz, integral, o macarrão ou integral, a massa, ou mesmo o pão integral. Uma proteína. Uma proteína para uma pessoa de uns 70 quilos, um homem, um frango só é suficiente? Eu sempre falo para os meus pacientes, o tamanho da palma da mão. Tá. Proteína a gente não precisa em excesso, né? Dentro de uma distribuição, entre 15% e 20% de proteína, pacientes que malham muito, que precisa de uma quantidade um pouquinho maior. Não é muito, uma palma não da precisa mão. Não é pra muito. caprichar e comer um monte de bife, Porque não. tem muita gente que fala, eu quero emagrecer, vou comer salada e grelhado. Assim, a princípio perde peso, mas não é o ideal. O ideal é o equilíbrio mesmo entre todos os nutrientes. Perfeito. E aí não esquecer do lugar onde você vai colocar os alimentos e lembrar de levar os lanchinhos intermediários. Aí tá garantido, dá pra fazer uma dietinha bonitinha assim, Legal. né? E pra quem quer perder peso, eu recomendo também colocar como tempero da salada ou até mesmo da refeição pronta, pimenta. Porque a pimenta é termogênica, acelera o metabolismo. Entre e as a queima de pimentas, tem gordura. alguma que seja melhor? Quanto mais o poder ardido, mais a concentração da substância que acelera a queima. Então, aquela pimenta vermelha malagueta. Mas também não precisa colocar muito que a pessoa não consegue comer. Sempre moderado. Perfeito. Bom, agora se você não tem o hábito de preparar as suas próprias refeições, não vai conseguir preparar a sua marmita, né? Aí você vai aos restaurantes. E aí, no restaurante, você fica na dúvida, vê aquele monte de coisa e fala, o que eu como? Eu quero emagrecer, o que eu como? No próximo bloco, a nutricionista Camila Borduc vai dar dicas preciosas de como é que você faz para melhorar essas escolhas na hora de montar o prato no restaurante por quilo. A gente gravou com ela foi até lá e vai mostrar pra gente. Então não sai daí não, porque a gente continua com esse papo. Tudo para que você possa fugir dessa estatística de que o brasileiro tá ficando obeso. Não, vamos mudar tudo isso, certo? Tem uma coisa tão legal que ela fez pra gente. Você fez uma matéria, né? Fomos gravar. Foi num restaurante por quilo. Isso. E mostrou como é que a gente deve montar um prato. E até mesmo as opções. Porque tem muita gente com dúvida. Eu sei que você fica aí, na hora que você para no restaurante, é tanta coisa que você quer comer tudo e no final das contas você acaba errando, não é isso mesmo, Verdade. Camila? Mas, a Camila vai te ajudar agora nessas escolhas. Eu quero que você preste atenção e siga as dicas para você ficar cada vez melhor, tá? Vamos rodar? Vamos embora. A maioria das pessoas que tem que almoçar fora durante a semana optam por um restaurante por quilo. E hoje eu tô aqui com a Camila, que vai ajudar a gente a montar um prato saudável nesse tipo de restaurante. Vamos lá? Eu vou começar montando o prato de saladas, iniciando sempre por folhas, entre dois tipos de folhas. Legumes crus, em torno de 2 ou 3 tipos. Então, eu vou colocar um pouco de cenoura ralada, pepino, vou colocar repolho também, porque eu havia colocado somente um tipo de folha, e um legume cozido. Nós temos aqui a opção de cenoura cozida, brócolis, couve-flor, beterraba, o brócolis separado, a couve-flor separada. Eu vou colocar brócolis. Nosso prato de salada está montado. Lembrando, 2 tipos de folhas, um legume cozido, de 2 a 3 tipos de legumes crus. Pouca quantidade de azeite, em média 1 colher de sopa. Eu temperei com vinagre balsâmico, pouco sal e também, se quiser, pode adicionar um pouquinho de pimenta, que a pimenta é termogênica e ajuda para quem quer emagrecer. Fica uma dica para quem normalmente almoça ou janta fora em serviços de buffet. Normalmente tem salpicão de frango, de legumes ou salada de macarrão. As pessoas precisam ficar atentas, pois salada de macarrão, na verdade, não é uma salada.
né? Então, o macarrão ele entra como uma porção de carboidratos do prato. Então, a gente tem que ficar atento com esses pratos e evitar o excesso. Normalmente, em restaurante por quilo, existem várias opções. Para quem busca uma alimentação saudável, o ideal é sempre optar por arroz integral, uma colher e meia, feijão ou outra leguminosa, como lentilha, grão de bico. Como opção também, nós temos aqui um arroz já com lentilha. Então, se você optar em comer o arroz com a lentilha, você não come o arroz integral com o feijão. As carnes, de preferência carnes magras, eu vou optar por frango grelhado, sempre também uma porção, e uma verdura refogada. Nosso prato quente está montado. Eu optei por um arroz integral, feijão, uma verdura refogada e um filé de frango grelhado. Como opções, também podemos ter um macarrão integral com molho de tomate, uma carne magra, um bife de patinho ou alcatra, ou até mesmo peixe, que é uma melhor opção, porque o peixe é mais magro. Uma verdura refogada ou um legume refogado também como opção. Para a sobremesa, é melhor sempre optar por frutas, né, ao invés até mesmo de sucos, porque o suco contém uma quantidade maior de frutose, então para quem quer emagrecer não é adequado tomar o suco de fruta junto com a refeição. Em relação aos líquidos, que seja no máximo 200 ml, um copinho americano junto com a refeição, porque o excesso de líquidos dificulta a digestão. Bom, espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Agora é com vocês aí no estúdio. Se a comida é boa, a gente come e não enjoa. Cada dia eu gosto mais. Muito bom, claro que a gente aproveitou, né? E agora tem um detalhe. Quando a gente vai num restaurante por quilo, às vezes a gente olha o preparo e vê lá. Você comentou aqui nos bastidores, o feijão com bacon, com linguiça, e aí, hein? É comum, né? E em casa também a gente não deve fazer assim, né? Sempre evitar trabalhar mais com temperos naturais. O feijão, lógico, o bacon dá um sabor pela gordura, linguiça, mas procurar sempre trabalhar com alho, cebola, folha de louro, os temperos naturais. Muda muito em relação a caloria mesmo. Eu sei que você trabalha com qualidade, mas muda para quem está querendo fazer uma dieta de baixa caloria? Sim, com certeza. A linguiça, o bacon tem muita gordura. Então, assim, você aumenta muito a quantidade calórica do prato com esses ingredientes. Então, para quem quer emagrecer, às vezes fala, o sabor do bacon, da linguiça, mas com certeza a quantidade calórica também aumenta bastante. Então é bom ficar esperto também em relação a isso, né? E não esquecer da história das saladas. Salada de batata cheia de maionese não é salada é folha, né? Folha, vegetais crus. Quer dizer, fala assim, não é salada não. É salada, mas não para quem quer emagrecer, né? Exatamente. Uma salada de macarrão. É um macarrão, é um carboidrato, não é verdade? É um macarrão, carboidrato. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Agora, se quiser mais dicas, a Camila Borduch está no site www.landecker.com.br, landecker.com.br, ou então através do e-mail camila@landecker.com.br. Pode entrar em contato com ela, trocar figurinhas, sem certeza que você vai gostar. Tem também uma página no Facebook, facebook.com/Camila Borduch. Camila Borduch. O Borduch dela, você tá vendo aí, né? Com Q-U mesmo, Q-U-I. Um beijo. Obrigada, muito bom te ver também. Manda um beijo pro doutor Alan. Essa semana ele tá aqui. Bom? Ah, que bom! Então a gente vai aprender mais.